A guerra dos navegadores continua, mas tem algumas nuances que ninguém tem falado por aí na internet, então hoje o vídeo é sobre isso. Na semana passada, a OpenAI lançou o navegador, que é o OpenAI Atlas, que é o navegador da OpenAI. Um navegador normal, web browser, tranquilo, com um detalhe, né? Ele tem integração total com o ChatGPT e a ideia é que ele fica escutando não só os cookies ou os dados de site, mas também escutando toda a navegação que o usuário vai fazendo para poder auxiliar nessa navegação da melhor forma, seja resumindo página, algumas coisas que o Gemini já faz, né, inclusive integrado a outros navegadores, ou também fazendo outras ações para o usuário, inclusive ações, vamos dizer assim, concretas, ou seja, concluindo tarefas. Na apresentação da OpenAI, teve até um momento que eles demonstraram, ou pelo menos tentaram demonstrar uma execução de tarefas que ficou bem, assim, vamos dizer, para falar o mínimo, ficou bem mais ou menos, bem improvisado. E é sobre isso que eu queria falar um pouco também, porque essa guerra dos navegadores, ela é interessante, mas tem algumas nuances que essa empolgação em torno da AI, em torno de tudo que está acontecendo com a inteligência artificial, acaba mascarando, assim. Tem um lado sombrio aí, um lado escuro que poucas pessoas estão dando atenção. Então, essa semana eu vi, inclusive, o que me motivou a gravar esse vídeo foi o vídeo da Flávia Crisanto, lá da Experta, que fez um review muito interessante sobre Comet. Eu vou deixar aqui no comentário para quem quiser ver e quem quiser acompanhar a Flávia, ela faz um conteúdo de SEO muito bom. Então ela colocou um vídeo fazendo um review muito interessante do Comet, que é o navegador da Perplexity, que é outra inteligência artificial que tinha lançado esse navegador, o Comet, há mais tempo um pouco, mas estava só com acesso por convite. E aí agora liberou geral o Comet, tem até algumas operadoras de celular que estão dando de bônus aí 1 ano de assinatura da Perplexity, que faz você também ser usuário Pro do Comet. Eu também testei o Comet, daqui a pouco eu vou mostrar a minha tela aqui e vou fazer minhas considerações. Mas o mais importante disso tudo primeiro, a OpenAI faz um movimento de lançamento do Atlas, que é o seu navegador, e esse lançamento transparece uma série de questões. Quais questões? Primeiro, a pressa que as empresas de AI estão tendo em apresentar novidades. E isso é muito perigoso. Por quê? No lançamento da OpenAI, quem acompanhou o lançamento do Atlas vai perceber que pareceu uma coisa meio estudantil, sabe? Meio garagem ainda. É, uns algumas coisas dando errado, pessoas passando na frente da câmera, ou seja, um estúdio bem simplesinho ali, um notebook, um sofá, nada muito elaborado, ou seja, demonstrou parece uma certa pressa em colocar algum lançamento, alguma novidade, ou seja, permanecer no hype da inovação constante. Então essa foi uma primeira análise. A OpenAI parece que lançou às pressas o Atlas. E mais uma informação que talvez confirme esse lançamento às pressas é o fato de que eles lançaram apenas para a plataforma Mac OS, ou seja, a plataforma que está instalada nos equipamentos da Apple, ou seja, nos MacBooks e etc. Então, é mais uma questão interessante entender por que será que a OpenAI lançou primeiro para equipamentos Apple, né? E aí eu tenho duas principais especulações, e não são previsões, são especulações. A primeira é que a OpenAI está muito próxima de ter uma parceria mais estreita com a Apple para embarcar o ChatGPT nas plataformas da Apple em seus celulares, macOS, iOS, porque a Apple definitivamente tem fracassado em apresentar uma inteligência artificial própria que tenha minimamente uma usabilidade razoável. A Siri, que é um assistente de voz, não dá nem para chamar de inteligência artificial, é um assistente de voz, é muito limitada, funciona pessimamente, erra muito,
e tem muita limitação de funcionalidade. Por isso até que eu chamo de, como se diz, de assistente de voz e não necessariamente de uma inteligência artificial. Então, isso me parece que pode ser um movimento, ou seja, a OpenAI se aproximando mais da Apple e por isso lançando primeiro o Atlas lá. Uma segunda especulação que eu tenho é que talvez não tenha havido tempo mesmo para a OpenAI resolver todos os problemas relacionados à instalação para o Windows ou ter as duas versões em tempo suficiente. Então, eu não. Obviamente, isso é uma especulação, mas é muito estranho que você tenha a OpenAI com parceria com a Microsoft e sendo amplamente utilizada em equipamentos Windows, que ainda são ainda é o sistema operacional mais popular ainda, mais instalado, né, no mundo. Então é estranho que eles tenham chegado primeiro para Mac. Talvez uma terceira hipótese, pensando agora aqui rapidamente, que seja um teste mesmo com uma base menor, para ver se terão muitos problemas, enfim. Mas também não é uma base tão menor assim a ponto de ser razoável que você lance um teste. Então eu acho que, reforçando muito aqui as minhas duas primeiras hipóteses, que é a primeira, que haja um estreitamento entre a OpenAI e a Apple, e a segunda, que pode ser realmente essa questão da pressa, ou seja, a imposição do mercado de mostrar inovações e avançar nessa questão de IA, ter pressionado a OpenAI a ponto deles terem que lançar um produto pela metade, ou seja, lançando primeiro uma instalação apenas para dispositivos com macOS e evoluindo um pouco mais no futuro para as plataformas também, o Windows e quem sabe até mesmo o navegador para dispositivos móveis, né? Ou seja, para iOS, para Android. Vamos ver como que vai funcionar e ver também se isso faz sentido, né? Na medida que você já tem um aplicativo do ChatGPT para esses sistemas, ver se faz sentido ter um browser também, que é um navegador de internet com essa característica. Bom, então em relação a OpenAI, não posso dar ainda opinião sobre o navegador, porque eu ainda não instalei no meu Mac e estou com preguiça, confesso que eu estou com preguiça de instalar, porque é mais um navegador, mas inspirado pelo review da Flávia, e considerando um detalhezinho que talvez ela não tenha se preocupado com ele, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar a minha experiência. Então eu vou mostrar a minha experiência com o Comet e depois eu vou dizer por que eu ainda não estou disposto a migrar do navegador que eu utilizo ultimamente, que é o Firefox. Me julguem, mas eu ainda uso o Firefox, para o Comet. Então eu vou mostrar aqui agora. Bom, pessoal, então esse aqui é o meu Firefox. E aí, meu cachorro resolveu participar da gravação. Bom, esse aqui é o Firefox. Tirando a interrupção breve do cachorro. Bom, então esse aqui, pessoal, é o meu Firefox. E não preciso dizer que eu tenho um certo apego emocional com ele aqui. Ele tem meus favoritos aqui já. O que eu acho, isso aqui eu acho uma funcionalidade muito legal. Ele já tem essa barra de pesquisa que eu pouco uso, confesso que eu uso mais pela barra de endereço do próprio navegador aqui. Ele tem essa questão do tempo aqui bonitinho, esse papel de parede aqui que é simpático, eu adotei ele recentemente. Tem um visual bacana, e aqui eu queria destacar a vocês isso aqui, ó. Aqui são todas as extensões que eu uso com frequência no meu Firefox. Quem quiser saber quais são, pode me mandar um direct aqui, comentar no vídeo que eu mando detalhado uma por uma. Mas esse é o Firefox, é um navegador honesto, funciona bem e tem algumas funções que o Comet não tem e eu posso provar e vou mostrar agora. Então vamos lá olhar agora o Comet. Bom, esse aqui é o Comet, já chegou desalinhando aqui a minha câmera. Bom, esse é o Comet e vamos analisar aqui. Ele tem essa carinha de inteligência artificial, que parece que é a cara padrão de toda inteligência artificial. Então, assim, mais do mesmo não surpreende, tá? Ele tem uma área de login aqui, ele tem uma área aqui do lado. Deixa eu ver aqui. Ele tem uma área do lado aqui, ó, que é um menu que está em suspenso, que você pode ter aqui o início. Ele tem algumas pré-configurações aqui de inteligência artificial para
planejar viagem, para acadêmico, que pode ser interessante, não deixa de ser uma facilidade. Ele tem aqui também descobrir, que ele pega tópicos, né? Ou seja, também com base na navegação e nesses assuntos pré-configurados, por exemplo, aqui em finanças. Eu gostei bem desse aplicativo de finanças deles, tá? Então eles têm gráficos aqui com perfil mais avançado e facilidade de encontrar alguns ativos aqui do lado. Achei bem interessante, achei que é bonito visualmente, é interessante de navegar. E ele tem logo aqui a questão da inteligência artificial ajudando você a navegar pelas informações. Então, se você clicar aqui, por exemplo, o corte de juros do Fed em outubro, ele te dá um bom resumo, ele busca em muitas fontes e ele vem te dando os resumos aqui. Interessantíssimo isso, tá? Funciona bem, tem muita informação interessante para pesquisar. Notem que ele está num modo um pouco mais longo, né? Então, e aqui você pode ir expandindo, né, os assuntos. Isso aqui realmente é bem interessante. A parte de espaço, você pode criar um espaço personalizado aqui, enfim. Aqui ele tem a questão das notificações, a conta, né? Eu estou usando conta Pro. Para quem é assinante aí de algumas operadoras de telefonia celular, fique esperto porque eles estão bonificando isso aqui como benefício, tá? Para quem tem a assinatura aí de contas, de planos de celular. E aqui você pode criar um novo tópico e ir expandindo esses atalhos aqui do lado já pré-configurados. Como eu disse, ele tem essa parte de atalhos aqui, né? E vocês vão ver que já tem bastante extensão, não atalhos, extensões aqui, bastante extensões, que são as extensões que eu uso naturalmente. E aqui embaixo a barra de favoritos, que é também algo que eu meio que sou viciado em favorito, então isso está sempre no meu navegador aparente. O que é importante falar aqui, quando eu comparo o Perplexity com, né, o Firefox? O Perplexity é interessante pela integração com IA, apesar de eu ainda achar estranho a navegação com IA, salvo nessas questões aqui relacionadas aos atalhos e aos... como é que eu vou dizer assim, esses tópicos aqui que ele pré-configura e você indica para ele quais são os seus interesses para ele configurar isso. Então, tirando isso aqui que eu acho bem intuitivo e bem interessante, que já vem de outros navegadores de uma outra forma, por exemplo, o Edge trazia isso, né? Você tinha navegando, rolando a página, ele apresentava aqui uma área de notícias também, né? Ou seja, não é tão novidade assim, mas na verdade é algo que foi melhorado porque inclui a IA dentro dessa parte de navegação por assunto, então é interessante. Mas para mim uma coisa é capital ainda, o Perplexity não tem, o Comet não tem, que tá relacionado à questão das extensões. Apesar dele permitir que você venha aqui, ó, não está aparecendo aqui o menu, droga. Mas não está aparecendo o menu aqui, eu não sei porquê, mas ele tem uma parte aqui para você criar o seu perfil de acesso. Então, apesar de você conseguir criar o seu perfil de acesso, ele ainda não tem a funcionalidade de sincronizar o seu perfil. Qual que é a grande diferença pro Firefox, né? Quando você vem pro Firefox, ele tem aqui uma parte de sincronia do perfil, também eu acho que eu não vou conseguir mostrar, deixa eu ver aqui. Ele não abre o menu. Ai, que ódio. Mas ele tem uma parte de sincronizar o perfil. E qual que é a importância para mim em prática dessa sincronia do perfil que o Firefox tem? E ele permite, agora até o mouse parece que sumiu, ele permite que toda vez que eu fizer uma nova instalação do Firefox ou que eu logar com a minha conta Firefox em outro computador, em outra máquina, em outro aplicação, ele sincroniza tanto as minhas extensões, que são todas essas aqui, como também os meus favoritos. Quando eu fiz a configuração do Comet, eu tive que instalar um por um cada extensão, instalar uma por uma cada extensão dessas aqui,
e também importar os meus favoritos. Só qual que é o problema de importar favoritos? É que se eu passo a usar o Comet a partir de hoje, essa importação de favoritos ela acaba perdendo a função, porque se eu mudar de navegador ou se eu usar o Comet em uma outra máquina, esses favoritos e essas extensões não vão estar sincronizadas. Então isso para mim é uma falha muito grande. Na verdade não é uma falha, né? Vamos dizer assim que é uma é uma ausência, é uma ausência no Comet dessa funcionalidade, que é muito prática e que faz com que você consiga ter o seu navegador personalizado aonde você vai ou toda vez que você logar nele. Então ele puxa papel de parede aqui no Firefox, ele puxa os meus atalhos, que são esses atalhos aqui, ó. Ele puxa todos os favoritos que estão aqui na barrinha aqui, ó, ele puxa todos os favoritos e ele puxa também. Opa, já até abriu um favorito aqui que não era para ter aberto. Então ele vai puxando tudo. Então é uma facilidade, sabe? É algo que hoje para mim é indispensável e eu acredito que seja para todo mundo, porque ninguém trabalha mais num lugar só, né? É muito difícil você estar numa única máquina. E se toda vez que você precisar fazer uma reinstalação, você tiver que vir com todo o pacote de extensão, todos os favoritos, ter o estresse de salvar o favorito sempre que você estiver mudando, então acho que isso é uma falha que para mim pode, na verdade pode não, vai determinar o uso do Comet. No meu caso, não uso ainda. Acho que ainda é precipitado utilizar. E aqui vocês vão perceber que o Firefox agora habilitou essa barra lateral aqui, onde você pode colocar também alguns atalhos, dentre eles uma integração com o Google Gemini aqui logado na conta. Então vocês percebem que eu já estou logado na conta e aqui ele vem com as novidades, ó, né? Criar vídeos ficou ainda melhor com o VO 3.1, ele vem dar uns avisos aqui, umas notificações, e aqui ele tem resumo de página. Então, assim, fica fácil também, que é uma funcionalidade que as IAs tinham, que era de fazer esse resumo de página. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no site do Valor Econômico e abrir aqui uma página com a foto da semana, que não muda, e clicar aqui em resumir, ele vai resumir a página para mim e vai entender o que está acontecendo aqui com essa notícia. Ou seja, aqui é uma cobertura ao vivo, então ele vem fazendo um resumo aqui, os fatores de impulso e tal. Que assim, não substitui a matéria? Talvez não, mas o fato dele colocar a informação esquematizada facilita muito a consulta e a leitura. Então, isso aqui, dependendo do tempo que você tem para se atualizar, dependendo da necessidade, vale a pena utilizar esse menu aqui e esse resumo de página do Gemini ou de qualquer outra IA para facilitar a vida. Aqui está mais prático, como eu disse, porque ele interpreta a página que você está e com um clique você já resume essa página. E aqui você ainda pode interagir com o Gemini, com os modelos, enfim. Bem tranquilo também de fazer, tá? Então, resumindo a ópera entre o Firefox e o Comet, eu ainda estou no Firefox porque acredito que essa funcionalidade de integração ainda, para mim, pelo menos, tem um peso muito grande. Não sei para vocês. O uso da IA está sendo bem suprido pelo ChatGPT e pelo Gemini integrado. Não tenho sentido tanta falta da Perplexity assim. No entanto, o Comet vem com uma pegada interessante daquela seção ali de atalhos, onde ele já consegue separar por assunto. Então, para mim, ele tem uma exibição interessante na parte de finanças, na parte de viagens. Eles fizeram uma integração que, para mim, ficou interessante de ver. E é algo que assim, eu tenho grande expectativa de que no futuro eles aprimorem isso e realmente isso pode ser um game changer, ou seja, pode ser algo que pese muito para uso do Comet. E também espero que essa funcionalidade de integração não vá mudar, né? Eu acredito que eles vão implementar isso em breve. Da mesma forma que o Atlas lá da OpenAI, eu acredito que essa é uma questão também de pressa, né? Ou seja, as empresas de inteligência artificial estão numa competição atroz e eles certamente estão sendo muito pressionados por resultados e por inovação
não só dos investidores e do mercado, mas também dos usuários. Então essa corrida para qual IA vai se estabelecer e vai prevalecer sobre as outras tem feito com que essas coisas sejam lançadas assim meio às pressas, meio pela metade. Eu vou lançar um vídeo aqui também comentando o lançamento do Atlas em breve, mas não comentando o lançamento do Atlas, mas comentando essas especulações e fazendo também uma leitura um pouco mais para além da tecnologia, ou seja, entendendo a postura da liderança, como que eles estão comunicando esses lançamentos e o que toda essa cena informa para a gente, todo esse contexto onde o lançamento do Atlas aconteceu, o que ele pode informar para a gente para além do lançamento, para além da tecnologia, que a gente pode criar algumas especulações, algumas hipóteses em relação à OpenAI. Então é isso, vídeo curto aqui, sem muitas questões, para comentar um pouco essa história dos navegadores, que continuamos ainda na guerra dos navegadores, e essa guerra tem trazido novos players. Entrou o Atlas agora, o Comet já era um player, vamos dizer assim, uma aplicação que já estava aí um pouco mais de tempo. No entanto, recentemente agora, eles fizeram a liberação para o grande público, independente de convite, que era o que estava acontecendo com a própria Perplexity no início e depois com o navegador deles. Então, é isso aí. Conta para mim o que você tem achado dos navegadores, qual navegador que você usa. Me julgue pelo uso do Firefox, mas realmente é um navegador, acho que é um navegador bem honesto, cumpre bem o papel e talvez ele esteja a perigo por causa dessas funcionalidades e por causa da IA, mas isso é a ver. Por enquanto é tudo especulação. Abraço aí, galera. Até mais, até a próxima. Não esquece de colocar o navegador que você está usando aí embaixo. Um abraço, até mais.